Meus queridos irmãos, esse trecho do Evangelho de Marcos que acabamos de ouvir, assim como outras passagens do Evangelho, compõe assim uma série de ensinamentos de Jesus que trazem desde o início até hoje uma certa confusão na cabeça de quem recebe, no coração de quem recebe esse ensinamento. É um ensinamento que que gera resistência desde o princípio, porque é muito exigente. E é claro, evidente, o problema não está em Jesus ou na verdade, mas está na dureza do nosso coração, na nossa dificuldade de mudar de vida, de aceitar a realidade, a verdade apresentado por Deus, mudar de vida e se adaptar a ela. Jesus aqui fala sobre o casamento. E embora esteja muito claro o ensinamento, muito claro, e providencialmente esse ensinamento, o questionamento a respeito do casamento, segue um caminho que deixa muito claro. Eles começam perguntando para pôr Jesus à prova. Então já começam com segundas intenções. Perguntam a Jesus se é permitido o homem divorciar-se de sua mulher com segundas intenções. Eles não estão interessados em saber a verdade. Eles só querem saber o que Jesus pensa para poder acusá-lo. Porque se ele disser que não é permitido, ele estará indo contra a lei de Moisés, que permitia. Mas Jesus vai ensinar que permitia por causa da dureza do vosso coração. E de maneira mais clara, permitia porque ainda não estavam preparados para receber a revelação de maneira integral. Porque Deus também, Ele vai revelando progressivamente a verdade, a sua vontade, também à medida em que o homem vai amadurecendo para recebê-la. Deus tem paciência conosco. Deus é paciente. O Antigo Testamento está cheio de coisas que no Novo Testamento foram superadas. Nós sabemos disso, e uma delas é a questão do divórcio. Então Jesus diz, respondendo a essa pergunta com segundas intenções, ele não cai na armadilha, mas também ele não recua, ele diz a verdade. Ele disse por causa da dureza do vosso coração. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, no projeto inicial de Deus, já estava posto que os dois, o homem e a mulher, se uniriam, seriam uma só carne. E essa união feita por Deus não pode ser desfeita, porque aquilo que Deus faz é irrevogável. Deus não volta atrás nas suas decisões, nos seus planos, nos seus projetos. Quem volta atrás somos nós. Então, se está no plano inicial de Deus, e aqui Jesus está também nos ensinando que o matrimônio, antes de tudo, pertence ao direito natural, está na natureza do homem e da mulher se unir um com o outro, e está na natureza dessa união ser indissolúvel, está na natureza dessa união ser irrevogável, a não ser em casos de uniões ilegítimas. E a igreja então entende que existem muitas uniões que nunca aconteceram, nunca. Tem pessoas que se casaram formalmente, segundo a forma da igreja, mas faltaram alguns elementos
para que aquela união fosse válida. Por isso nós temos o processo de nulidade matrimonial. É importante vocês entenderem que a igreja não anula casamentos. E não anula o casamento justamente para obedecer a essa palavra aqui de Jesus, para seguir este mandamento de Cristo. E nunca será diferente. A igreja não vai ignorar isso que Jesus fala aqui com muita clareza. Não tem como. A igreja nunca vai anular um casamento verdadeiro. Então a igreja não anula casamento, ela verifica se houve ou não um casamento. E como o casamento goza do favor do direito, todo casamento feito na igreja de maneira formal, segundo a forma da igreja, a igreja pressupõe que é válido. E para ela entender que não é válido, ela precisa investigar, ela precisa ir atrás das provas. É preciso provar para a igreja que aquele casamento não aconteceu, por isso ou por isso. O processo de nulidade serve para isso. Processo de nulidade não é processo de anulação. É processo de verificação para ver se houve ou não casamento. E muitos casamentos não aconteceram. E a igreja, depois de um certo tempo de investigação, define, melhor dizendo, apresenta que aquele casamento nunca aconteceu. Ou confirma, realmente aconteceu. E se aconteceu, não pode separar. Mesmo que seja um tema espinhoso, mesmo que seja um tema que cada dia mais tem se tornado assim controverso, né, nas nossas palestras, nas nossas pregações, nas nossas homilias, né, todo mundo tem dificuldade de falar desse tema com clareza, né, com convicção, porque sempre tem alguém que está passando por esse sofrimento, o sofrimento do divórcio, da separação. Pessoas que não sabem muito bem se realmente aconteceu ou não o casamento. Pessoas que passam por isso, não porque querem, né, mas porque foram, de certo modo, obrigados a isso por causa da violência, né, por causa das incompreensões. Outros que passam por isso por causa de safadeza, de corpo mole, e nós sabemos que existem separações de corpo mole. Se os jovens casais de hoje conversassem com os velhos casais, né, igual a muitos de vocês que estão aqui, vocês iriam dizer: isso vai passar, né, isso é normal. Você achava que isso não era possível? Você achava que isso não ia acontecer? E o casamento é um romance o tempo inteiro? Não, tem luta, né, tem batalha, tem que ter muito sacrifício. Mas vai passar essa fase. Persevera. Se conversassem com os mais velhos, entenderiam que estão dentro de uma caminhada normal, de um casamento, mas muitos não toleram o sacrifício, não toleram as frustrações. Casaram sem entender que o casamento não é para ser feliz, mas é para fazer feliz. Casaram sem entender que o casamento é para eu ser para o outro e não o outro ser para mim. Quantos se separam dizendo assim: eu vou procurar a minha felicidade, porque você não está me fazendo feliz. E que ilusão! Quem é de nós aqui que pode fazer o outro feliz? Quem de nós aqui pode fazer o outro feliz? A não ser apresentar a verdadeira felicidade, que é Jesus, que é o caminho do céu, que é a cruz, que é a Eucaristia. Nós não podemos, com nossas próprias capacidades, com os nossos próprias virtudes e dons, dizer assim: eu tenho tudo para te fazer feliz. Não, eu sei quem pode te fazer feliz. E eu vou te apresentar essa pessoa, eu vou te conduzir a essa pessoa, eu vou te conduzir à felicidade. Eu não sou fonte de felicidade, ninguém de nós é fonte de felicidade. Mas tem gente que diz assim: eu vou embora porque você
não está sendo a fonte de felicidade que eu achava que deveria ser. Você não está sendo fonte, né, de prazer e de alegria enquanto você deveria ser. E que é uma grande mentira, um grande equívoco, melhor dizendo. Então, queridos irmãos, como eu comecei dizendo, aqui está um evangelho, né, que gera um incômodo desde o início, como nós vimos aqui. Já começa com uma pergunta com segundas intenções, gera incômodo do início até hoje, e vai ser isso até o fim. Por causa de Jesus? Não. Por causa da verdade? Não. Por causa da dureza do nosso coração. Por causa da nossa incapacidade, da nossa inabilidade de acolher a palavra de Deus, de penetrar no mistério, no espírito da palavra de Deus, entender os desígnios de Deus e acolher isso como verdade para nós, né, como norma de vida para nós, mesmo que doa, mesmo que custe, né, mesmo que gere sacrifício e muitas vezes frustrações, vale a pena seguir aquilo que Jesus ensina. A respeito do casamento, e aqui eu termino, para deixar bem claro, não mais claro do que Jesus falou, mas apenas como ele falou. A respeito do casamento, o que Deus uniu, o homem não separe. E esta é a verdade que ele comunicou há 2000 anos atrás e que a igreja irá comunicar até a volta do seu Senhor. O que Deus uniu, o homem não separe. E portanto, se houve união legítima, feita por Deus, não adianta espernear, não adianta brigar. Isso não vai mudar, a verdade não será revogada. O que nos resta é pedir misericórdia, o que nos resta é pedir compaixão, o que nos resta é pedir: Senhor, me dá a graça então, me sustenta nessa verdade, me sustenta no meu matrimônio, me sustenta no meu casamento. E para aqueles que, né, já ultrapassaram, digamos assim, essa linha, já se separaram, estão num processo de nulidade, a mesma coisa. Oferecer a Jesus: Senhor, está nas tuas mãos, me ajuda, né, me sustenta também na castidade, porque para quem se separou, a igreja pede o quê? Castidade. Até que seja feito o processo de nulidade, tem que viver a castidade. E depois, né, se realmente o casamento foi legítimo, castidade até o fim. Se não foi legítimo, a igreja vai permitir um verdadeiro casamento, não um novo casamento, mas um verdadeiro casamento. E é isso, essa é a nossa fé. E mesmo sangrando, nós temos que carregar essa verdade conosco, não com tristeza, com desânimo, com raiva de Deus, mas com alegria, porque tudo isso é para a nossa salvação, para o bem da nossa igreja, para o bem de cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor Jesus que quebre o nosso coração, que resolva essa dureza que nos impede de abraçar os seus mandamentos, abraçar a sua pregação com amor, com alegria. Não sejamos como os fariseus, né, que buscam a verdade com segundas intenções. Não, a nossa única intenção é agradar a Deus e chegar no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.